meu nome é Luna e nós somos do Colégio Aprovado. Nosso projeto integrador, que é os impactos da radiação no seu dia a dia, são instruídos por Paula e Daniel Lever. Nosso projeto integrador, que é Qual é a sua mensagem, é executado por Rebeca, Isabel, Natália, Humberto, Ana Laura, Maria Luísa, Carolina e eu, Luna. É a junção da 2001 da 2002, que também é o bloco 2 e o bloco 4. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo! Olá, a gente está aqui com mais uma entrevista também de medicina, agora com o cardiologista intensivista Dr. Paulo Pires, que trabalha na rede pública e privada aqui da nossa cidade de Macaé. Então a gente vai começar com algumas perguntas. A primeira, qual seria a sua maior motivação quando você cursou medicina? Então, Ana, minha motivação, na verdade, como vocês devem estar passando por isso em breve, creio eu, no Brasil, diferente de outros países, um adolescente do ensino médio chega na época do vestibular muito novo, com muito mais incertezas do que certezas. Existem pessoas que escolhem a sua profissão porque têm aquela vocação, ou manifestam aquela vocação desde a mais tenra infância. São aquelas que já dizem que vão ser médicos, ou que já vão ser advogados. Esse não foi o meu caso. Eu confesso a você que eu cheguei até a época do vestibular ainda com definição em relação a qual escolha fazer. E essa definição foi até o último ano do pré-vestibular. Então não sei se algum de vocês compartilham da mesma experiência de terem dúvidas, então fiquem tranquilos, porque eu vou dizer para vocês que eu cheguei até quase a última semana da escolha da profissão sem saber ao certo o que eu faria. Fiz a minha escolha e hoje eu me sinto abençoado pela escolha que eu fiz. Então, vou dizer para você que a motivação foi, na verdade, uma decisão de última hora em relação a fazer medicina. Eu acredito que se reproduza com muitas pessoas, muitos adolescentes como você. Comigo, inclusive. Além dessa, também a gente queria saber qual é a perspectiva que você tem para a medicina no futuro como mercado de trabalho. Então, comparando com a medicina, na época que eu me formei, eu já tenho 30 anos de formado, a gente sabe que todas as regras de mercado, do que diz a gente chama de especificação da mão de obra, ou seja, quando a gente fala de média salarial de uma categoria, ela segue basicamente as leis que regem o mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura. Sim. Médico, ainda hoje, é uma profissão em que a demanda é maior do que a disponibilidade de profissionais. Não é à toa que existem esses programas como Mais Médicos, outros programas para tentar complementar o número de médicos que existem. Na verdade, o Brasil, não é nem que o Brasil tenha pouco médico, ele tem uma má distribuição dos recursos do que tange a atuação médica. A gente sabe que existe uma concentração muito grande de médicos na região sul e sudeste, um pouquinho centro-oeste, e uma baixa concentração de médicos nos lugares mais distantes do norte e do nordeste. E se a gente for comparar a população brasileira de 30 anos atrás com o número de médicos que se formavam a cada ano, ela é muito diferente do que acontece hoje. Hoje existem muito mais faculdades de medicina, ou seja, a cada ano são despejados do mercado um número de médicos novos que, proporcionalmente à população, é infinitamente superior ao que acontecia há 30 anos. Então, muita gente escolhe a profissão da medicina, muitas vezes visando o aspecto econômico que parece estar relacionado ao padrão de vida dos médicos de hoje. E essa perspectiva eu honestamente não vejo para nos próximos 10, 20 anos. Porque à medida que vão surgindo mais médicos e a população não tem um crescimento da mesma proporção, em algum momento esse padrão de vida que os médicos parecem ostentar hoje não vai se manter no futuro. Eu acredito que a gente vai acabar numa situação semelhante ao que é a Argentina, onde a gente sabe que sobram vagas de faculdade de medicina argentina, que são muitas vezes ocupadas inclusive por estudantes brasileiros, porque os argentinos não têm tanto interesse em fazer medicina lá como tem o brasileiro por conta do padrão de remuneração que o médico tem na Argentina. Então acho que a perspectiva para o futuro em relação à remuneração é de ser pior do que existe hoje. Entretanto, a gente tem que destacar que a medicina, como eu disse, quando você exerce a medicina por um período longo, você se sente abençoado pela opção que você fez. Quer dizer, o dinheiro, na verdade, na medicina é consequência do seu trabalho. E para quem deseja fazer medicina, eu quero dizer para você que a pessoa não vai se arrepender pela escolha. Eu acho que a medicina expõe você a determinadas situações que só ela poderia promover para você isso. Então, em termos de crescimento pessoal, espiritual, de percepção de ter impactado positivamente das pessoas, esse tipo de reconhecimento, independente do grau de remuneração que vai ter no futuro, já por si só justifica a pessoa optar pela medicina como profissão para seguir. Eu recomendo demais.
Que lindo. Mas, além disso, quais seriam as dificuldades que você se vê enfrentando no dia a dia? De modo geral, qual é a dificuldade que o médico brasileiro enfrenta no seu cotidiano? Então, o médico brasileiro ele não vive separado do contexto social em que ele vive. Então, hoje existem duas realidades para a gente. Existe a medicina que a gente faz na iniciativa privada e a medicina que a gente faz no setor público. Existe o paciente do setor privado e o paciente do setor público. Em que sentido que eu digo isso? É inquestionável, quando você está atuando no serviço público, além de limitações que você tem por conta eventualmente da inexistência dos recursos totais que você queria que estivessem disponíveis, apesar de que o nosso município de Macaé tem um padrão de atendimento pública muito superior à média da população do Brasil, ou seja, o que se investe em saúde de Macaé ainda é muito acima do que se investe fora, mas o próprio paciente do serviço público, a gente percebe que é um paciente mais sofrido. É um paciente que tem um contexto social mais de vulnerabilidade. Então, acho que a grande dificuldade hoje na nossa atuação, ainda mais a gente tem uma atuação tanto na rede privada quanto na rede pública, é a gente saber lidar com os problemas que o paciente do hospital público traz para você por conta da exposição dele a situações de vulnerabilidade que ele já tem, muitas vezes pela dificuldade de acesso a uma saúde de acompanhamento, por exemplo. Ou seja, resumindo em palavras mais simples, eu diria que é um paciente que chega para você muitas vezes mais grave por uma falta de acompanhamento, que ele não tem acesso. E além disso, você vai ter que recebê-lo numa estrutura que não tem os recursos que você tem na vida privada. Então, acho que o grande desafio hoje na medicina ainda é a medicina pública. A gente ter certeza que na medicina pública a gente vai fazer mais até diferença do que na iniciativa privada e abraçar o SUS como sendo um objetivo de vida profissional para mudar a realidade dessas pessoas tão vulneráveis. Entendi. E agora, para encerrar, qual a mensagem que você deixa para os vestibulandos que estão pensando ou já têm certeza e sonham pela medicina? A mensagem que eu trouxe é que eles optem por medicina. Independente da remuneração que eles venham a ter no futuro, a mensagem que eu dou é que a remuneração ela é consequência do trabalho, jamais da motivação. A grande recompensa com a medicina, ela não precisa ser financeira. Quer dizer, como eu disse, ao longo de uma grande estrada na atuação médica de décadas, você vai ter a convicção de que você foi exposto a situações e você pôde impactar positivamente a vida de tanta gente, que essa retribuição, essa percepção de gratidão que você tem, faz com que você não se arrependa da escolha que você fez lá atrás. E, sem dúvida, a medicina, independente do que venha a acontecer em relação à remuneração nos próximos anos, ainda assim ela vai estar no rol das profissões que têm a maior média salarial, sem dúvida nenhuma, em relação às demais profissões. Então, se a pessoa tem a percepção de que a medicina é uma opção para escolha para a vida toda, apesar de todos os problemas que a medicina envolve, inclusive em relação ao que ela exige de você e exige da sua família, que sua família tem que abrir mão muito do seu tempo, a medicina é uma profissão que dificilmente a pessoa vai se... Eu diria quase impossível ela se arrepender de ter feito essa opção. Então, se a pessoa tem a medicina como uma das opções de escolha, eu torço que ela o faça. Muito obrigada. Foi um prazer. E assim encerrar mais uma entrevista feita do jeito como se a mensagem final e de alunos para alunos. Muito obrigada.